Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas 3 minutos, horário de Brasília. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, programa ABP TV. E hoje um programa mais do que especial. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Quirino Cordeiro e vamos conversar sobre políticas públicas de saúde mental e drogas no Brasil. Marvin, mostra o Dr. Quirino Cordeiro, está aqui no nosso estúdio. Isso! Vamos conversar sobre políticas públicas de saúde mental e drogas no Brasil. Muitas pessoas aqui já nos aguardando, mas antes nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Desde 2001 que nenhuma portaria e resolução era aprovada em prol da saúde mental no Brasil. Até que em dezembro, a Comissão Intergestores Tripartite, CIT, aprovou as propostas de mudanças para a Política Nacional de Saúde Mental, apresentadas pela Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, comandada pelo psiquiatra e associado da ABP, Dr. Quirino Cordeiro Júnior. As mudanças representaram um marco para a saúde mental no Brasil e, para comentá-las e explicar o que já foi implantado, convidamos o coordenador de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, Dr. Quirino Cordeiro. Além disso, em março, o Conselho Nacional de Álcool e Drogas, CONAD, aprovou a resolução que propõe mudanças na Política Nacional sobre Drogas, PNAD. Esta é uma conquista que beneficia toda a sociedade brasileira e que contará, a partir de agora, com integração institucional e legal da gestão dos programas ligados ao enfrentamento da dependência química. É isso aí, falei que o programa era muito interessante. Você também pode participar desse programa. Se está nos acompanhando através do site da ABP, mande a sua pergunta através do nosso canal Linha Direta. Se está no nosso canal da Psiquiatria no YouTube, também aproveite esse espaço de comentários, mande a sua pergunta, assim você que está me acompanhando aqui através do Facebook. Eu estou aqui ligado no Facebook, muita gente já nos acompanhando, também mande seu recado através desses espaços de comentários. Eu vou dar meu primeiro boa noite ao Dr. Quirino Cordeiro e ao mesmo tempo vou passar para quem deu boa noite também para ele, é o nosso Dr. Antônio Geraldo. Põe no ar. Boa noite a todos, estamos aqui para mais um ABP TV. Na semana passada nós anunciamos que ia trazer aqui o Quirino Cordeiro. O Dr. Quirino Cordeiro é psiquiatra clínico, pesquisador, professor, tem uma excelente formação e está trabalhando como coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, coordenador de saúde mental, de álcool e outras drogas. Bom, vamos aproveitar aqui hoje para fazer todas as perguntas que queremos saber sobre as políticas públicas de saúde mental que nós temos hoje em vigor e quais entrarão em vigor, e que condutas, que trabalhos, que serviços, que modificações serão feitas para que todos os 50 milhões de brasileiros que têm algum tipo de transtorno mental possa ter alguma chance para realizar o seu tratamento. Então aqui nós vamos ter toda a discussão desse tema hoje e você pode mandar a pergunta através do nosso Facebook ou pela nossa linha direta. Então, até daqui a pouquinho. É isso aí, doutor. E algumas perguntas pelo Facebook já começaram a chegar. Estão dando meu primeiro boa noite mais uma vez. E já respondendo a pergunta de Adriana Moraes, ela diz: no final do ano de 2017, o Ministério da Saúde anunciou um repasse de R$2 milhões para programas de prevenção ao suicídio, especialmente para 6 estados prioritários: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Piauí. O que já foi realizado até esta data sobre prevenção? Quais os projetos estão em andamento, doutor? Boa noite. Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui com você, com toda a audiência do ABP TV, discutindo sobre políticas públicas na área de saúde mental e de álcool e outras drogas. No que diz respeito à prevenção do suicídio, o Ministério da Saúde tem lançado esforços importantes nessa área. As taxas de suicídio têm aumentado constantemente no Brasil, em que pese o país ser signatário de um documento da Organização Mundial da Saúde que prevê a redução das taxas de suicídio em até 10% até o ano de 2020. Esse é o cenário que nós temos hoje, de aumento das taxas de suicídio no país. Tendo consciência da importância do tema, no mês de setembro do ano passado, o Ministério da Saúde lançou as suas ações estratégicas de prevenção ao suicídio. Nessas ações, nós temos estratégias
relacionadas à publicação do primeiro boletim epidemiológico na área de suicídio no Brasil. Até então o Brasil não tinha nenhum documento oficial tratando do tema. Isso é extremamente importante para que nós possamos ter ações focadas exatamente na realidade epidemiológica que nós temos no país. Depois nós fizemos oficinas com jornalistas ligadas ao tema. Nós aumentamos as nossas ações, intensificamos as nossas ações que tínhamos começado em março do ano passado com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. E também começamos a fazer ações de prevenção do suicídio com populações indígenas. Além disso, identificamos os 6 estados com as maiores taxas de suicídio do país. Quais são eles? O primeiro deles é Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e Piauí. Identificando esses estados que apresentam as maiores taxas de suicídio no país, o Ministério da Saúde, então, aportou um recurso de quase 2 milhões de reais para esses estados, e juntamente com as coordenações de saúde mental locais desses territórios, nós começamos a organizar planos locais de prevenção do suicídio, levando em consideração as necessidades, as peculiaridades de cada um desses locais. Além disso, o Ministério da Saúde aportou, no final do ano passado, R$500 milhão para o CVV, para o Centro de Valorização da Vida, dando continuidade a uma ação que nós começamos a fazer em março do ano passado. A partir de março, então, o CVV, num convênio com o Ministério da Saúde, começou a receber ligações a partir do telefone 188. Essas ligações, então, passaram a ser gratuitas. Antes, as ligações do CVV eram tarifadas. Com isso, houve um aumento muito grande para as chamadas para o CVV. Comparando-se com 2016, 2017 houve o dobro de ligações para o CVV. Diante disso, então, nós aportamos esse recurso para que o CVV pudesse se organizar a sua estrutura, que hoje é de quase 2.400 voluntários, para fazer frente a esse aumento das chamadas. Hoje, pelo telefone 188, as pessoas podem acessar o CVV de maneira gratuita em 23 estados do país. E a ideia é que até o final do ano nós cheguemos a todos os estados da nação. E o objetivo, então, com essas ações, é que nós façamos frente ao grave problema de suicídio que temos no país. Obrigado, doutor Quirino Cordeiro. E como o doutor Antônio Geraldo mesmo colocou, hoje vai ser muito bombardeio no bom sentido de perguntas. Vamos à primeira pergunta, nós vamos ter algumas participações externas aqui de psiquiatras renomados. E vamos à primeira pergunta com o doutor Antônio Geraldo. Põe no ar. Doutor Quirino, boa noite, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por vir participar do programa. E hoje nós vamos massacrá-lo aqui de perguntas, de questionamentos, te dando a oportunidade de explicar o que você está fazendo e também vamos cobrar do que está sendo feito, modificado, por que isso está sendo feito. A primeira pergunta, para a gente poder começar, é que gostaria que você fizesse aqui rapidamente um resumo de como você encontrou a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde há 1 ano atrás, quando você aí assumiu a casa. Muito obrigado, doutor Geraldo, pela pergunta. Eu assumi a Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde há pouco mais de 1 ano, entre final de fevereiro e início de março do ano passado. Em assumindo a coordenação, eu comecei a me deparar com algumas inconsistências nas ações da antiga Política Nacional de Saúde Mental. O que começou a me chamar a atenção, inicialmente, foi o fato de o Ministério da Saúde aportar recursos para o custeio, para o financiamento de alguns serviços da Rede de Atenção Psicossocial, da RAPS, serviços que não existiam. Essa situação acontecia no município de Fortaleza, no município de Salvador, e eu comecei a perceber que essa é uma situação que acontecia em outros municípios do país. Automaticamente, óbvio que nós cortamos o repasse do recurso para esses serviços que não existiam, e então isso me chamou a atenção e nós começamos a ampliar, enfim, o estudo de possíveis inconsistências nas ações da política de saúde mental no país. Então nós nos deparamos com uma série
de problemas que nós começamos a enfrentar desde então. Nós percebemos, por exemplo, que existiam recursos que eram aportados por os estados e municípios para a criação de novos serviços, serviços esses que não existiam. Por exemplo, o Ministério da Saúde aportou recursos para a criação de mais de 400 CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial no país, que não foram criados, quase 600 leitos de saúde mental em hospital geral, mais de 60 unidades de acolhimento, quase 70 serviços residenciais terapêuticos em todo o país. Uma outra situação importante que nós nos deparamos foi com o programa emergencial de álcool e drogas, que previa a criação de casas de acolhimento transitório, de leitos em curas terapêuticas, de consultórios de rua naquela época, e nós percebemos também que uma série desses serviços não foram criados. Percebemos também que muitas das obras que houve repasse de recurso, para cada uma dessas obras, tinha previsão de repasse de recurso por volta de R$1 milhão, nós identificamos que uma série das obras que foram, começou o incentivo de recurso financeiro em 2013, 2014, ainda no ano de 2017, essas obras não tinham sido sequer iniciadas, de modo que o Ministério da Saúde publicou até esse momento 3 portarias, e está publicando agora a 4ª, cancelando obras. E não porque a gente queira cancelar obras de CAPs, de unidades de acolhimento, simplesmente porque foram recursos repassados do Ministério da Saúde para a construção desse serviço e a gente não tinha sequer as ações preparatórias, as obras não tinham sequer sido iniciadas. Isso daí a gente está falando de 174 obras Brasil afora. Uma outra situação importante é o aporte de recursos para ações específicas, como por exemplo no caso do município do Rio de Janeiro, um aporte de R$94 milhões entre os anos de 2013 e 2015 para ações na área do enfrentamento dos problemas relacionados ao uso de crack, dinheiro esse também que não houve prestação de contas por o Ministério da Saúde, para programas de desinstitucionalização no município de Juiz de Fora, por exemplo, teve mais de R$1 milhão aportado, recurso que não foi efetivado. Além disso, nós nos deparamos com problemas de registro de atendimento. Só no ano passado, quase 200 CAPs no Brasil não registraram sequer um atendimento. A gente tem, por exemplo, serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento também que não registram atendimento. Nós temos 1/5 dos CAPs, por exemplo, que apresenta deficiência na sua equipe mínima. Em cada 5 CAPs no Brasil tem problemas, funciona com menos do que a equipe mínima preconizada pela portaria. A gente tem, por exemplo, problemas nos CAPs no que diz respeito à prestação de serviço, como atendimento em crise, como o suporte dos CAPs para atenção básica. Um dos programas que são os pilares, da desinstitucionalização no Brasil, é o programa de volta para casa. Nós identificamos, por exemplo, no ano passado, quase 300 indivíduos que já haviam falecido e que continuavam recebendo esse recurso. Por exemplo, nós tivemos problemas importantes com a condução do PNACH. O PNACH é um programa de avaliação da qualidade dos hospitais psiquiátricos. Nós estamos agora investigando a realização desse programa, um programa que acabou indicando, por descredenciamento do SUS, 27 hospitais em 2016, e nós agora estamos identificando problemas com a condução do PNACH em vários estados do país, sendo que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós identificamos um problema extremamente grave, o que levou à retirada de um dos hospitais que tinha sido indicado por descredenciamento lá em Caxias do Sul, dessa lista. Ou seja, nós estávamos tendo uma série de problemas. Problemas como, por exemplo, na realização de convênios entre o Ministério da Saúde e instituições de pesquisa e de ensino. Por exemplo, é um programa de ensino à distância custando para os cofres públicos mais de R$5 milhões. Suspendendo esses programas, esses convênios,
nós já conseguimos contingenciar um volume de quase 40 milhões de reais. Ou seja, nós vimos tendo uma série de problemas, como por exemplo, nós no Brasil temos 3 programas de prevenção para o uso de álcool e drogas, sendo que os resultados, em especial de um desses programas, o hashtag Tamo Junto, mostrou uma ação iatrogênica do programa, ou seja, jovens que começaram a ser submetidos aos programas, ao invés de terem um resultado de prevenção para o uso de álcool e drogas, esses jovens começaram a fazer uso mais precoce de álcool, ou seja, é uma lista de inconsistências, de problemas que acabaram então sendo identificados, e no mês de agosto do ano passado, então, a Coordenação Nacional de Saúde Mental levou essas questões para a Comissão Intergestores Tripartite do SUS, que é a CIT, e a partir de então nós formamos um grupo de trabalho entre gestores estaduais, municipais e o Ministério da Saúde, que acabou culminando então com as reformas que nós realizamos na Política Nacional de Saúde Mental. Obrigado, doutor Quirino Cordeiro. Quero mandar um abraço e agradecer a audiência. O doutor Jorge Jarber está nos acompanhando lá direto de Madrid. Doutor Quirino, vamos responder agora a doutora Sandra Peu, outra também grande amiga e grande audiente aqui do nosso programa. Doutora Sandra Peu está em Salvador e tem uma pergunta para o senhor. Vai lá. Oi, doutor Quirino. Boa noite. Eu sou Sandra Peu, médica psiquiatra aqui de Salvador, e eu gostaria de saber o que muda para as pessoas que já são atendidas pelo SUS com a nova política de saúde mental. Muito obrigado pela pergunta, doutora Sandra Peu. Na verdade, o que nós estamos fazendo são ações para fortalecer e dar mais efetividade para a assistência na área de saúde mental do SUS, ou seja, para as pessoas que precisam dos serviços gratuitos e tem que ser serviços de qualidade na área de saúde mental. Depois que nós, então, como eu já disse anteriormente, levamos esse cenário que eu acabei de relatar aos senhores para a Comissão Intergestores Tripartite, nós formamos um grupo de trabalho e acabamos publicando, então, que culminou esse grupo de trabalho, acabou culminando, então, com a publicação, no final do ano passado, de uma resolução da CIT, da Comissão Intergestores Tripartite. Essa resolução traz uma série de ganhos e faz com que nós tenhamos a possibilidade de ter uma rede de atenção psicossocial mais fortalecida, mais diversificada e mais expandida. Nós, no que diz respeito à constituição dessa rede de atenção psicossocial da RAPS, nós mantivemos os serviços que já existiam, ou seja, os serviços especializados em saúde mental, como os CAPs, unidades de acolhimento, lei de saúde mental em hospital geral, também os serviços essenciais terapêuticos, além da atenção básica vigorosa para o atendimento na área de saúde mental e as portas de entrada dos pronto-socorros para receber os pacientes agudos. Além desses pontos que já compunham a rede, a RAPS, nós acabamos incluindo outros pontos, como, por exemplo, hospital psiquiátrico especializado, hospital dia e também as unidades ambulatoriais. Ou seja, não fazia sentido a gente pensar numa rede de atenção psicossocial sem a existência desse serviço. Vale lembrar, por exemplo, que o Brasil, no que diz respeito ao hospital psiquiátrico, nós temos no Brasil hoje pouco mais de 16 mil leitos, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos uma das menores taxas leito per capita do mundo. Se nós pegarmos, por exemplo, o leito de saúde mental hospital dia, em hospital geral, hoje no Brasil nós temos pouco mais de 1.000 leitos. Ou seja, nós temos um déficit de leitos hoje no país. E a inclusão dos hospitais gerais na RAPS, dos hospitais psiquiátricos na RAPS, leva então a possibilidade de nós contarmos com esse importante ponto de atenção para o cuidado do paciente. Além disso, no que diz respeito, por exemplo, aos ambulatórios, nós não tínhamos os ambulatórios como parte da nossa rede de atenção psicossocial, ou seja, nós tínhamos um gap assistencial entre a atenção básica e o CAPS. A atenção básica que cuida de casos mais leves, o CAPS de casos mais graves. Só que os casos mais moderados,
que precisam, enfim, de um atendimento especializado, esse tipo de atendimento não tinha sido incluído quando da constituição da rede, em 2011. Nós, então, incluímos esse tipo de serviço. Além de fortalecer, então, a RAPS com esses novos serviços, nós também pactuamos, para dar mais potência para o atendimento ambulatorial, a possibilidade do financiamento dos ambulatórios, com o financiamento de equipes multiprofissionais que passarão a atuar nos ambulatórios de saúde mental, ambulatórios gerais, com a presença de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, que vão, sem dúvida alguma, dar mais potência para o atendimento ambulatorial no país. Uma outra coisa importante é que nós pactuamos, juntamente com estados e municípios, a criação de um CAPS especializado para o tratamento de álcool e drogas, um CAPS AD4, um CAPS de funcionamento 24 horas, com atendimento médico 24 horas, de enfermagem, para dar atendimento a pacientes com quadros mais agudos, em regiões de Cracolândia. Nós também pactuamos na Comissão Intergestores Tripartite a criação de protocolos clínicos e linhas de cuidado na RAPS. Ou seja, é inconcebível que nós não tenhamos ainda hoje protocolos clínicos estabelecidos para o tratamento de pacientes com quadros clínicos diversos. É extremamente importante que esses pacientes possam ser tratados de maneira parecida aqui em Brasília, em São Paulo, em qualquer lugar do país. Então, a existência de protocolos clínicos é fundamental. Nós flexibilizamos a possibilidade do uso dos serviços residenciais terapêuticos. Antes, esses serviços eles eram destinados apenas a receber pacientes egressos de longo tempo de internação em hospitais psiquiátricos. Hoje, esses serviços podem receber também pacientes em outras situações de vulnerabilidade social, como, por exemplo, indivíduos com transtornos mentais graves que estão na condição de morador de rua. Uma outra coisa importante que foi pactuado também é que os leitos de saúde mental em hospital geral, eles não serão mais espalhados em enfermarias não especializadas e sem a necessidade da presença de profissionais especializados na área de saúde mental. Antes, nas antigas portarias do Ministério da Saúde, não era necessário, por exemplo, que esses leitos de saúde mental em hospital geral estivessem em unidades específicas de saúde mental. E também não era necessário, tampouco, a presença de profissionais especializados em saúde mental para tratar dos pacientes, o que levava a uma precarização no atendimento desses pacientes. A partir de agora, então, todos os leitos de saúde mental em hospital geral terão necessariamente que estar em unidades especializadas para dar conta das peculiaridades inerentes ao paciente com transtorno mental e também, obrigatoriamente, nós vamos ter que ter a presença de especialistas, de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, para dar conta de uma maneira intensiva e de qualidade para o paciente no momento que ele mais precisa. Outra coisa importante é que, juntamente com o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, então, passa a trabalhar com as comunidades terapêuticas, numa perspectiva do tratamento e do cuidado para os pacientes que apresentam dependência química. A ideia, então, ainda esse ano, é dobrar o número de vagas de comunidades terapêuticas. Hoje nós temos financiados pelo governo federal pouco mais de 4.400 vagas. A ideia, então, é que nós cheguemos até o final do ano com quase 9.000 vagas, para que a gente possa dar mais potência para o atendimento dos nossos pacientes. Muito obrigado, doutor Quirino. São 21 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Vou aproveitar essa grande audiência. A ABP tem um recado para você. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. É isso aí, muitas perguntas chegando, perguntas também aqui gravadas, direcionadas ao doutor Quirino Cordeiro. Eu vou passar essa pergunta aqui, de Paulo. Olá, sou Paulo de Paranaguá, Paraná. Um abraço a todos aí do Paraná que estão nos acompanhando.
Queria saber quais as propostas dessa nova política de drogas e no que vai ser melhor no CAPS, em questão de medicamento, intervenções e sobre a internação compulsória, e o que a sociedade terá de benefícios. Bom, então, Paulo, uma boa noite para você. No que diz respeito ao tratamento do paciente que apresenta quadros de dependência química, na nova Constituição da RAPS, então, nós acrescentamos, como eu disse anteriormente, 3 serviços que ajudarão a dar conta das necessidades dos pacientes. A ideia é que nós tenhamos a possibilidade de termos uma assistência para o paciente desde o indivíduo que apresenta um quadro mais leve, que possa ser atendido na atenção básica, até o indivíduo que apresenta quadros mais complexos e agudizados que precisem, por exemplo, de uma internação. Uma internação de qualidade. Tanto faz ser um leito no hospital psiquiátrico especializado ou um leito de saúde mental em um hospital geral. Além disso, nós criamos uma nova modalidade de CAPS, que é o CAPS AD4, que é um CAPS que funcionará com modelo médico, com a presença de psiquiatra 24 horas, corpo de enfermagem, e a ideia é que tenha a possibilidade de realizar o pronto atendimento aos indivíduos com dependência química em regiões de Cracolândia. A ideia é que esses pacientes possam receber um atendimento no momento da agudização do seu quadro clínico, no momento que eles apresentam uma intoxicação aguda, comorbidade psiquiátrica, síndrome de abstinência, enfim. É um CAPS que possa dar um atendimento potente para o indivíduo nesse momento agudo e também, obviamente, num momento da sua reabilitação psicossocial. Além disso, nós teremos a presença das comunidades terapêuticas dentro da nossa rede de atenção psicossocial. As comunidades terapêuticas, a ideia é que nós tenhamos a expansão das vagas, mas expansão de qualidade. Nós, obviamente, que não admitiremos a presença de entidades trabalhando conosco, conveniadas com o Ministério da Saúde, que não ofertem serviços de qualidade e que não respeitem os direitos dos pacientes. Uma outra situação importante que vale a pena frisar aqui é que no início desse ano, né, no mês de março, foi publicada a resolução do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas número 1, resolução CONAD número 1. Eu tive a oportunidade de participar desse processo da publicação dessa resolução que modifica as diretrizes da política sobre drogas no país. Essa nova resolução traz também uma série de avanços na política sobre drogas no país. Uma proposta que foi levada para o CONAD pelo ex-ministro Osmar Terra, apresentada em dezembro do ano passado. Nós tivemos a discussão até o mês de março, quando foi votada. Dentre os principais pontos, enfim, que com certeza vai levar a uma melhoria da qualidade do serviço prestado para a população, primeiro, um alinhamento entre as duas políticas, ou seja, não fazia sentido a Política Nacional de Saúde Mental começar a apontar para um lado e a política de saúde e a política sobre drogas não acompanhá-la. Então, a partir de agora, passa a ter um alinhamento entre as duas políticas. Uma outra questão importante é que as ações, tanto de prevenção, quanto de promoção à saúde, quanto de assistência, obrigatoriamente precisam ser baseadas em evidência. Uma outra questão importante é que a resolução do CONAD marca uma posição clara do governo brasileiro contrária à legalização das drogas. Uma outra coisa importante é que o fomento à pesquisa pelos órgãos governamentais precisam dar conta de todos os nuances relacionados à política de álcool e drogas no país, desde a assistência até a prevenção. Uma outra coisa importante é que a política sobre droga no Brasil precisa ter ações intersetoriais. Isso já começa no próprio governo federal. No final do ano passado, nós publicamos a Portaria Interministerial número 2, portaria essa assinada pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Trabalho. Essa portaria traz a possibilidade do governo federal trabalhar ações conjuntas, porque
não é possível a gente imaginar um problema tão complexo como a dependência química ser tratado apenas por uma das pastas, tanto no nível federal quanto no nível estadual ou municipal. E por fim, no que diz respeito à assistência, uma coisa que é extremamente importante para o paciente e para os profissionais que trabalham na área, é que existe uma mudança de rumo na área assistencial. Antes, a Política Nacional sobre Drogas era centrada, suas ações estratégicas de cuidado, de assistência, era centrada exclusivamente nas ações de redução de danos. Ou seja, é um equívoco se pensar que problemas tão complexos quanto os relacionados à dependência química possam ser abordados apenas com uma única estratégia assistencial. A ideia, então, a partir de agora, é que se una à redução de danos outras possibilidades estratégicas do cuidado ao paciente com dependência química, como, por exemplo, promoção de saúde e, principalmente, a promoção de abstinência. Ou seja, não é possível a gente imaginar uma política pública centrada única e exclusivamente em uma ação. Então, nós, na verdade, a partir de agora, então, mudamos o norte da nossa política e temos na promoção de abstinência um dos pilares da nossa política assistencial. Muito obrigado, doutor Quirino Cordeiro. Vamos aí mais uma pergunta do doutor Antônio Geraldo. Põe no ar. Doutor Quirino, mais uma pergunta que para nós é extremamente importante. Foi falado que houve uma mudança na política de saúde mental, votada e aprovada na CIT, na comissão tripartite, que você pode inclusive explicar aqui para todos nós o que é essa comissão tripartite, quem participa, e após isso nos dizer o seguinte: quais são as novidades que nós temos nessa nova política de saúde mental do Ministério da Saúde? O que é que vai ser implementado? Com qual velocidade? O que é que nós podemos esperar dela? Mais uma vez, doutor Geraldo, muito obrigado pela sua pergunta. Então, falando primeiramente, né, enfim, desse processo que culminou com a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, ela então começou com a apresentação por parte da Coordenação Nacional de Saúde Mental de um cenário bastante complicado das ações da política de saúde mental no país, uma série de inconsistências. Isso daí foi apresentado na CIT. A CIT é a sigla de Comissão Intergestores Tripartite. É uma instância do SUS, do Sistema Único de Saúde, que reúne representantes das várias instâncias governamentais, representantes dos estados, dos municípios e do governo federal. Essa instância é uma instância de discussão e de deliberação, de decisão das políticas públicas na área de saúde no país. Então, nós levamos esse cenário para a CIT, um cenário bastante complexo, bastante desafiador, e nós, então, a partir disso, em agosto do ano passado, nós criamos um grupo de trabalho, envolvendo representantes, então, dessas 3 esferas de governo. E o que acabou, então, levando, depois da discussão de agosto até dezembro, se levou, então, à publicação da resolução CIT, né, a resolução número 32 dessa comissão, e, por consequência, enfim, mais no final do ano passado, a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 3588, então, de 2017. Tanto a resolução CIT número 32 quanto a portaria 3588 são as que, então, acabaram fazendo com que nós tivéssemos, então, essas mudanças na Política Nacional de Saúde Mental. E que são várias, né? São desde a inclusão de novos serviços na RAPS, como hospital psiquiátrico, hostaldia, ambulatório. Tem também a possibilidade da utilização dos serviços residenciais terapêuticas, que antes eram exclusivas para receber indivíduos egressos, hospital psiquiátrico. Agora a gente abre a possibilidade para receber indivíduos em outras situações de vulnerabilidade social, como também falei anteriormente, como indivíduos com situações mentais graves e que vivem em situação de rua. A gente, infelizmente, por problemas de décadas, problemas assistenciais na área de saúde mental no Brasil, nós tivemos um aumento muito grande de indivíduos na situação de população de rua. Então nós abrimos a possibilidade das SRTs receberem esses indivíduos. No que diz respeito aos leitos de saúde mental geral,
também como já disse aqui anteriormente, nós passamos a exigir qualidade e especificidade no cuidado dos pacientes que estão recebendo cuidado no hospital geral. Hoje, então, esses indivíduos necessariamente vão ter que receber um atendimento em unidades especializadas e com a presença de equipe especializada em saúde mental, com a presença de psiquiatra, obrigatoriamente, de psicólogos, assistentes sociais, enfim, de uma equipe completa para dar assistência ao paciente. Enfim, então, nós acabamos criando condições para que nós tenhamos ações mais efetivas no cuidado ao paciente. Agora, por exemplo, estamos trabalhando na criação de protocolos clínicos e linhas de cuidado para a rede de atenção psicossocial e, na verdade, nós criamos também, por exemplo, uma nova modalidade de CAPS, o CAPS AD4, para regiões de Cracolândia. E agora, então, nós estamos trabalhando junto com estados e municípios para que nós possamos, então, financiar esses serviços. Nós temos uma plataforma que faz a interface entre o Ministério da Saúde, estados e municípios, por meio da qual nós recebemos as solicitações de criação de novos serviços, e lá nós já temos enfim, a possibilidade dos estados e municípios solicitarem, então, equipes para unidades ambulatoriais. Nós queremos dar potência para os ambulatórios no Brasil, para que as pessoas possam ter acesso à sua consulta médica, psicológica, enfim, em outras áreas da saúde mental. Nós queremos criar, enfim, os CAPs AD4. Já existe a possibilidade de municípios e estados solicitarem tanto o CAPs AD4 como as equipes multiprofissionais de saúde mental. Existe também a possibilidade dos estados e municípios solicitarem residências terapêuticas para indivíduos que não necessariamente são egressos de longas internações do hospital psiquiátrico, mas que estão em outras situações de vulnerabilidade social, como moradores de rua, enfim. Nós já abrimos a possibilidade, então, de receber essas solicitações por parte dos territórios, e agora, então, nós estamos trabalhando, enfim, com os nossos apoiadores nos estados, nos municípios, para que nós, então, possamos sensibilizar os gestores nos territórios, para que nós possamos dar mais potência a essas ações. E a ideia agora, então, também, futuramente, é que nós possamos, juntamente com o Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Trabalho, também trabalhar na ampliação das vagas das comunidades terapêuticas. Com isso, a nossa ideia é que possamos dar mais potência à organização de uma rede mais ampla, mais diversificada e mais equilibrada. Como eu disse anteriormente, que nós possamos dar condições de um indivíduo ser tratado desde o quadro mais leve, na atenção básica, até quadros mais complexos que necessitem de uma internação. Muito obrigado, doutor Quirino. São 21h42, horário de Brasília. Enquanto o doutor Quirino toma um pouquinho de água, nós vamos ver o que foi destaque na semana ABP. A ABP iniciou hoje suas mídias sociais a campanha de combate à psicofobia 2018. Confira o vídeo inicial. Eu vou te contar os meus problemas para você ver o que é depressão. Cara, é difícil conviver com você, cada hora você tá de um jeito. Não dá para viver com as suas maluquices, não dá. Depressão não é doença, cara, é preguiça. Cara, ficar assim não vai ajudar em nada. Vai arrumar uma namorada. Você tá exagerando, cara. Quem tem esquizofrenia é maluco. Transtorno de ansiedade, pra mim, é falta de exercício físico. Ah, você tem TDAH, então você é burro, né? Eu só queria ter nascido sem TDAH. Meu nome é Pedro, eu sou publicitário e essas histórias são reais. Elas acontecem todos os dias em todo lugar. Psicofobia existe. A última sessão do Cine Psiquiatria ABP APAU em Porto Alegre foi mais um sucesso. No último sábado, o Centro de Estudos Ciro Martins, federado da ABP, com apoio do GNC Cinemas e do Shopping Praia de Belas, apresentou e debateu o filme Com Amor, Van Gogh, que
que teve comentários dos psiquiatras Antônio Geraldo da Silva, Cláudio Martins e participação internacional do Dr. Henrique Chaves Leon. A segunda edição do curso de Planejamento e Gestão de Projetos para diretores de federadas da região Sul aconteceu na última sexta-feira em Porto Alegre, 17ª Jornada Sul-Brasileira de Psiquiatria. Nesta semana, entre os dias 19 e 21 de abril, acontece a 17ª Jornada Sul-Brasileira de Psiquiatria na cidade de Florianópolis. Organizada pela Associação Catarinense de Psiquiatria, o tema deste ano será Políticas Públicas de Saúde Mental. Ainda dá tempo de se inscrever em www.eventos.acp.med.br. E na última sexta-feira, a cidade de Porto Alegre recebeu o evento Atualidades em Psiquiatria, organizado pelo Centro de Estudos Psiquiátricos Mário Martins. O evento contou com palestras dos doutores Antônio Geraldo da Silva e Henrique Chaves Leon. É isso aí, Semana ABP sempre atuante. Vamos aqui passar para o doutor Quirino Cordeiro uma pergunta do doutor Cláudio Malman. Professor Quirino, o que muda na prática com a mudança aprovada em 1º de março pelo CONAD? Como isso irá aparecer nos CAPs? A resolução do CONAD, aprovada no início do mês de março desse ano, foi uma conquista muito grande para os pacientes e para os profissionais que trabalham na área de álcool e drogas no país. Nós temos, no que diz respeito à questão assistencial, o foco, o ponto central da mudança é o redirecionamento da estratégia oferecida de cuidado para o paciente que apresenta dependência química, que passa a ser um foco que antes era exclusivamente centrado na redução de danos, agora passa a ser um foco mais amplo, que então abarca também a possibilidade de ações de promoção de saúde e principalmente promoção de abstinência, que eram abordagens que antes eram completamente proscritas do arsenal terapêutico dos profissionais. Uma outra questão importante é que nós abrimos a possibilidade, né, de que os CAPs, por exemplo, interajam com pontos de atenção na área de saúde mental que antes não faziam parte da rede, como por exemplo os ambulatórios, como por exemplo os hospitais-dia, os hospitais psiquiátricos especializados. Agora nós vamos trabalhar bastante nisso, com as comunidades terapêuticas, com uma ideia de que aumente a possibilidade de um trabalho mais integrado, um trabalho efetivamente em rede, que com certeza vai levar a uma melhora da qualidade da atenção prestada para o profissional que está no CAPS e, obviamente, para o nosso paciente. Uma outra questão importante é que as ações de treinamento e capacitação para os profissionais do CAPS e de toda a rede de atenção psicossocial, agora expandida e diversificada, vai seguir essas novas diretrizes do CONAD. Ou seja, todo o material que antes era centrado, e os cursos e as capacitações que antes eram centradas exclusivamente em redução de danos, agora vão ganhar outras cores, vão ganhar outras possibilidades de intervenção. E com isso, aumentando a possibilidade de intervenção em outras frentes e dando conta da grande complexidade que o indivíduo com dependência química apresenta. Com isso, com certeza, nós vamos levar um tratamento de mais qualidade ao nosso paciente. Ok, obrigado, doutor Quirino Cordeiro. Vamos agora de novo para Salvador, agora recebendo a pergunta da doutora Miriam Gorender. Os gestores, a partir de agora, podem fazer para abrir novos serviços para atendimento à população? Doutora Quirino Cordeiro. Doutora Miriam Gorender, uma satisfação falar com você aqui hoje no nosso programa. Hoje, né, como eu já disse anteriormente também, hoje os gestores os gestores estaduais, municipais, já têm a possibilidade
de solicitar o financiamento não só para os serviços que antes nós tínhamos como parte da RAPS, como por exemplo Lei de Saúde Mental Hospital Geral, CAPS, unidades de acolhimento, serviços residenciais terapêuticos, mas também para os novos serviços. Ou seja, nós já estamos com possibilidade de recebermos solicitações de equipes multiprofissionais para os ambulatórios, a CAPS AD4, enfim, nós já temos a possibilidade de receber dos gestores a solicitação desses novos serviços. É claro que o Ministério da Saúde está começando agora, enfim, intensificar o seu papel para sensibilizar os gestores. Então, por exemplo, eu estive já agora, neste ano, estive em Porto Alegre. Porto Alegre, por exemplo, é a primeira cidade a solicitar um CAPS AD4, né, e equipes multiprofissionais de saúde mental. Eu estive lá em Porto Alegre discutindo as novas possibilidades de serviços com o coordenador de saúde mental de lá, o Dr. Giovanni, com o secretário de saúde do município, o Dr. Erno. Estive agora recentemente no Recife, tenho viagem programada inclusive agora para Salvador, lá na Bahia, enfim, onde devo me reunir com vários secretários de saúde municipais, com prefeitos do interior inclusive, enfim, com a ideia de que a gente possa começar a sensibilizar os territórios. Já estive em algumas ocasiões esse ano em São Paulo com gestores estaduais. Então, a ideia é que a partir de agora nós não só ofertamos, né, enfim, ofertemos essas novas possibilidades, mas que também comecemos a trabalhar com os gestores locais para que eles possam perceber a importância desses novos serviços que passam a compor a RAPS. E não só isso, né, nós também temos, por exemplo, a inclusão do hospital psiquiátrico como parte da RAPS, né? Nós aportamos um recurso adicional para os hospitais psiquiátricos, reajustamos o valor das diárias e agora vamos cobrar dos gestores melhorias nesse serviço, que esses serviços realmente possam ofertar um serviço de qualidade para os pacientes, para que os pacientes possam ser internados quando apresentam agudizações do seu quadro clínico, que eles não morem nos hospitais. A gente acha que o hospital psiquiátrico não é lugar de ninguém morar, a gente não pode ter o hospital psiquiátrico como um serviço asilar, mas sim um serviço de qualidade, voltado para a assistência do indivíduo que apresenta uma condição clínica que precisa de um cuidado breve, intensivo, onde ele possa ser cuidado, onde ele possa ser protegido, para que depois possa retomar o seu tratamento de base comunitária. Então, são todas essas ações que a coordenação agora de saúde mental está fazendo para que possa dar mais efetividade. E uma coisa importante, né, nessa questão que a doutora Miriam coloca, é o nosso trabalho desde o início, desde agosto do ano passado, desde quando nós levamos o diagnóstico da saúde mental no país para a CIT, o nosso trabalho, o nosso esforço em estarmos organizando todas essas atividades junto necessariamente com gestores estaduais, com gestores municipais, para que nós possamos ter cada vez mais potência e mais envolvimento de todos eles nessas ações. Ok, doutor Quirino. Vamos mais uma pergunta do doutor Antônio Geraldo? Põe no ar. Doutor Quirino, o senhor falou sobre RAPS. Explica para nós exatamente o que é a RAPS, o que teve de novo nessa RAPS em 2017 e o que poderemos esperar para 2018. Nós podemos acreditar de que realmente vamos conseguir atender a nossa população devidamente? Nós vamos conseguir realmente implementar os ambulatórios de saúde mental pelo Brasil, para que a população possa realmente fazer a sua consulta quando quiser no sistema público de saúde? Vamos lá, Antônio Geraldo. Então, mais uma questão extremamente importante aqui para o nosso cenário. Então, já há algum tempo, né, enfim, isso daí, desde o início da década de 2010, que a assistência na área de saúde pública no Brasil
tem se organizado por meio de redes assistenciais. Então nós temos a rede de urgência e emergência, a gente tem a rede cegonha, né, enfim, que é uma rede para saúde da mulher, uma rede de obstetrícia. Nós temos a rede Viver Sem Limite, que é para pessoas com deficiência. Enfim, nós temos várias redes assistenciais. E uma dessas redes é a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que foi constituída por meio de uma portaria do Ministério da Saúde no ano de 2011. Vale lembrar que, quando da criação da RAPS, 3 serviços importantes foram deixados de lado. Isso por questão meramente ideológica, questão de entendimento. Não havia o menor cabimento da exclusão desse serviço quando da criação da RAPS. Quais são esses serviços? Hospital Psiquiátrico Especializado, Hospital Dia e também os ambulatórios. Na verdade, como também já disse anteriormente, hoje no Brasil nós temos um déficit importante do número de leitos no país. Nós hoje temos pouco mais de 16 mil leitos no Hospital Psiquiátrico Especializado e pouco mais de 1.000 leitos de saúde mental em hospital geral. Nós tivemos uma queda abrupta, uma queda constante no número de leitos nesses últimos 30 anos. Uma vertiginosa queda de leitos. Nós passamos de 120 mil leitos para esses quase 16 mil leitos para internação em hospital psiquiátrico especializado. Na verdade, nós temos hoje uma das menores taxas per capita de leito para internação de pacientes com transtornos mentais do mundo. Então, incluindo o hospital psiquiátrico, hoje nós colocamos dentro da rede a possibilidade de um atendimento para os nossos pacientes quando eles apresentam quadros agudizados. É importante deixar claro aqui que o Ministério da Saúde mantém o seu compromisso com o processo de desinstitucionalização. O que quer dizer isso? O Ministério da Saúde não aceita a permanência de pacientes morando em hospital psiquiátrico especializado. O Ministério da Saúde acredita que o hospital não é lugar para as pessoas morarem, é lugar para as pessoas serem tratadas e retomarem sua vida em sociedade. No entanto, o processo de desinstitucionalização vai ser marcado a partir de agora pela retirada dessas pessoas que são moradoras do hospital psiquiátrico, mas nós não iremos mais, quando da saída desses pacientes, incentivar o fechamento do leito ou, o que é pior, o fechamento do hospital. O processo de desinstitucionalização hoje não significa mais, não é sinônimo de fechamento de hospital psiquiátrico. Nós precisamos desse equipamento potente e que preste serviço de qualidade para a população. Mas é importante a gente deixar claro que o governo brasileiro, nesses últimos 2 anos, tem tido uma ação muito forte, muito efetiva na retirada de pacientes moradores dos centros psiquiátricos. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, nós criamos 92 residências terapêuticas, que são serviços que recebem pacientes egressos de longos períodos de internação em hospital psiquiátrico. Se nós somarmos a criação de residências terapêuticas em 2017 e 2016, nós criamos, apenas esses 2 anos desse governo, nós criamos mais de 40% de todas as residências terapêuticas do Brasil. Ou seja, isso mostra o compromisso que nós temos com a desinstitucionalização, mas não mais com o fechamento de hospitais psiquiátricos. Só nesse ano nós criamos 17 novas SRTs, esse ano de 2018. Ou seja, o governo brasileiro tem compromisso com o processo de desinstitucionalização, mas não mais com o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Para o fortalecimento da RAPS, nós também temos outras ações, como por exemplo, da potência para as unidades ambulatoriais, manter os hospitais dia ainda que existem no Brasil e colocá-los em contato com os outros pontos de atenção da RAPS. Os leitos de saúde mental hospital geral, nós vamos dar qualidade, fazendo com que esses leitos fiquem dentro de unidades de saúde mental em hospital geral, contando com a presença obrigatória agora por portaria, por força de portaria, de profissionais especializados, como psiquiatra, psicólogo, enfermagem
especializada. As SRTs, as residências terapêuticas, passam também a poder receber pacientes em outras situações de vulnerabilidade social. Ou seja, é uma série de medidas que nós tomamos para fortalecer a RAPS. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado nós criamos o Brasil, para mostrar o nosso compromisso com o fortalecimento da RAPS, nós criamos no Brasil, o ano passado, 108 novos CAPs, mantendo o crescimento histórico de quase 100 CAPs por ano. Nós criamos no Brasil, como eu já falei, 92 residências terapêuticas. Nós criamos no Brasil, no ano passado, 3 unidades de acolhimento. Criamos no país, no ano passado, 140 leitos de saúde mental no Hospital Geral. Além disso, reajustamos o valor das diárias do hospital psiquiátrico em 62%. Isso para que nós pudéssemos dar a possibilidade dos hospitais psiquiátricos se reorganizarem para que pudessem dar mais qualidade no atendimento. Agora, é óbvio que nós vamos monitorar isso, o que nós já estamos fazendo. Só para vocês terem uma ideia, agora no mês de fevereiro desse ano, foram publicadas 2 outras resoluções da CIT, da Comissão Intergestora e Tripartite. A resolução da CIT número 35 e a resolução CIT número 36. A primeira delas faz com que todo o recurso que foi para os territórios e que não foi utilizado para a criação de novos serviços tenha que ser devolvido. É de apoiar as boas coisas, mas de cobrar também. Então nós vamos continuar cobrando para que a política de saúde mental do Ministério da Saúde atenda os pobres, aqueles que precisam de atendimento e que não estão tendo atendimento. Nós precisamos disso, nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos, inclusive, que tenham acesso a tratamento medicamentoso, tanto em quantidade quanto em qualidade. Nós precisamos ter esses medicamentos também na farmácia popular. Por quê? Porque se você tem medicamento para diabetes, se você tem medicamento para pressão alta, por que não tem para quem tem transtorno mental? Isso não seria um preconceito? Não seria uma diferença negativa em relação a quem tem transtorno mental? Nós não podemos deixar assim, nós precisamos que isso seja modificado. Então, por favor, vamos trabalhar em cima disso para que a gente possa ter um futuro melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado e espero todo mundo aqui segunda-feira que vem, às 21 horas, com mais um tema do ABP TV. Voltando para você, Valdir. Ok, obrigado, doutor Antônio Geraldo. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Obrigado a todos e todas que participaram. Obrigado mais uma vez, doutor Quirino Cordeiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Você já conhece o aplicativo da ABP? Fique por dentro das notícias, eventos, sorteios e novidades da Associação e também do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP. O download está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixe agora e aproveite! Inscreva-se no 36º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP. Será em Brasília, nos dias 17 a 20 de outubro de 2018. Com o tema Diretrizes para um modelo de assistência psiquiátrica no Brasil, isso é possível, o CBP traz mais de 300 horas de atividades científicas divididas em mais de 48 áreas temáticas. Vivencie uma experiência única de atualização científica no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP. Informações e inscrições no site www.cbpabp.org.br. Garanta já a sua vaga!